E no capítulo dessa segunda-feira, dia 24 de maio, da novela Topíssima, Pedro vai até a sala de Paulo Roberto e ele fala para ele fechar a porta. O reitor pergunta para Pedro se ele ficou louco de vir aqui e Pedro fala que não tinha outro jeito e é assunto urgente. Paulo Roberto fala para Pedro não lhe dizer que o assunto urgente é Yasmin. Pedro fala que não é isso e a delirante está lá na peixaria, cheia de planos para tomar a produção da Veludo Azul. Paulo Roberto fala que isso é bom e quem sabe a Yasmin não é a pessoa que vai dar um gás novo para a organização deles. Agora, se era para lhe falar isso, podia ter sido por telefone. Pedro fala que não era isso que ele tinha para lhe contar. E isso não pode ser falado por telefone. Paulo Roberto, preocupado, fala para Pedro que ele está lhe assustando. Pedro fala para Paulo Roberto que o filho dele, Leonardo, descobriu que ele é o sócio da Veludo Azul. Paulo Roberto fala como assim e pergunta como ele descobriu. Pedro conta para Paulo Roberto que, investigando a vida do Taylor, Mão de Vaca encontrou uma foto dos dois e descobriu que eram amigos de faculdade. Pedro, aflito com a situação, fala para o reitor que avisou desde o começo para não dar mole, e eles estudaram na mesma universidade e cansou de falar, mas o mesmo custou a entender. Paulo Roberto fala que isso não significa nada, não quer dizer nada e não prova nada. Pedro fala para o reitor que seu filho não é burro e sabe que o esquema de distribuição passa pelo Grupo Alencar e entendeu que ao invés da Sofia, ele que é o responsável. Paulo Roberto fala que não pode ser e não se esforçou tanto para morrer na praia e pergunta para Pedro se o filho dele vai denunciá-lo. Pedro fala que seu filho contou apenas para ele e ele o convenceu a parar com essa mania de investigação. Paulo Roberto pergunta se Pedro ameaçou Mão de Vaca. Pedro fala para o reitor que disse para Mão de Vaca que ia atrás do mesmo, pessoalmente. Paulo Roberto fica desconfiado e fala para Pedro que seu filho não lhe respeita e que ele nunca se deu bem com ele, e nunca foi presente, e não vai ser agora que aquele marmanjo vai obedecer o papai. Pedro acusa Paulo Roberto e fala que também está na berrina por causa dele. Através dele e do Taylor, seu filho pode chegar nele também. O reitor pergunta para Pedro se Mão de Vaca desconfia dele. Pedro fala que não, mas Leonardo é esperto e puxou ao pai. Paulo Roberto pergunta se Mão de Vaca não contou para mais ninguém. Pedro fala para Paulo Roberto que seu filho não contou nada sobre ele. Ele garantiu que não ia contar e tem medo de acusá-lo sem provas e que ele tenha tempo de fugir. Paulo Roberto fica pensativo e fala para Pedro que não há outra saída e Leonardo tem que morrer. Angélica conta para Beatriz que Paulo Roberto acha que ela vai precisar dele para tudo na universidade. Beatriz comenta que Paulo Roberto deve estar achando que vai mandar na universidade por tabela e fazendo de fantoche ele está muito enganado. Angélica fala que com certeza e fala para Beatriz que vai ficar com a orelha bem em pé caso ele fale alguma coisa. Beatriz agradece a Angélica pelas informações valiosas que ela tem passado. Angélica fala que imagina e não custa nada. Angélica pensa um pouco e fala que até custa, e Beatriz fala que não entendeu. Angélica fala que esse serviço que ela está lhe pedindo é muito arriscado e não está nas especificações da função dela como secretária, e Beatriz de forma direta pergunta onde ela quer chegar. Angélica tenta negociar com Beatriz e fala que seria bom dispor de um bônus, uma gratificação do esforço dela e pelos riscos da atividade, e pergunta se Beatriz não acha. Beatriz de maneira séria fala para Angélica que não tem gratificação para isso. Angélica, meio sem graça, fala que não custava tentar. Pedro indignado se levanta e fala para Paulo Roberto que ele vai mandar matar o próprio filho dele. Paulo Roberto fala que não é filho de verdade, não existe laço entre os dois e nunca existiu, e o Dagoberto foi quem criou ele. Pedro fala que não interessa e ele tem o sangue dele. Paulo Roberto de maneira fria fala que ter o mesmo sangue não significa nada e fala para Pedro que ele nunca se importou com o filho dele. Pedro nega e fala que não é bem assim. Paulo Roberto fala que como que não, e ele entregou o garoto para o irmão dele quando ele tinha uns 5, 6 anos, um moleque, e pergunta que frescura agora é essa de meu filhinho. Pedro grita com Paulo Roberto e fala que Leonardo é filho dele, e pronto, e fala que quando o Rafael começou a dar dor de cabeça com a Gabriela e investigando o esquema deles, ele não falou para matar ele. Pedro fala que Rafael comprou a Veludo Azul debaixo do nariz dele e armou aquele evento lá em Teresópolis para pegar o Edson. Paulo Roberto acusa Edson de ser um incompetente e não matou a garota.
Pedro fala que mesmo assim, ter apagado o filho dele seria bem mais fácil e pouparia muita dor de cabeça. Paulo Roberto fala que nunca e sempre amou Rafael e se preocupa com ele o tempo todo. Apesar dos dois serem tão diferentes, ninguém pode dizer que ele não é um bom pai, um bom marido. Pedro fala que a Beatriz deve ter uma outra opinião. Paulo Roberto fala para Pedro não vir com essa. Ele deu tudo de si por essa família e tudo que ele faz, as drogas, o tráfico, é apenas para que eles tenham do melhor e nunca mandou o filho dele para escanteio. Pedro fala que jogar para escanteio é uma coisa e acusa Paulo Roberto de querer que ele jogue o filho dele para a cova. Paulo Roberto fala para Pedro que é a única forma de manter a boca dele fechada e esse garoto vai derrubar eles e que ele mesmo disse que o garoto pode chegar até ele e que está falando para o bem dele. Pedro fala que nem pensar, matar seu filho está fora de cogitação e fala que o próprio vai cuidar dele. Mão de Vaca fala para Minha Flor que não vai falar nada para seu tio Dagoberto e nem para ninguém e essa história não pode vazar. Minha Flor fala para Mão de Vaca que não acha justo esconder deles e os amigos deles precisam saber que o reitor faz parte do tráfico da Veludo Azul e que é um dos sócios. Mão de Vaca fala para Minha Flor por que eles precisam saber e no que essa informação vai ajudar. Eles não podem confiar em ninguém. E quando que eles imaginaram que o Edson fazia parte do esquema? Minha Flor fala para Mão de Vaca que não tira a razão dele, mas acha chato manter os amigos na ignorância sobre uma coisa tão séria. Mão de Vaca fala para Minha Flor que não quer que o Rafael, que é amigo deles, sofra por antecipação. Ele vai ficar arrasado quando descobrir tudo isso. E pergunta para Minha Flor se ela já imaginou descobrir que seu pai é traficante e responsável pela morte de tantos jovens. Minha Flor sente pena de Rafael e fala para Mão de Vaca, coitado do Rafael, e ele vai ficar muito mal mesmo. Mão de Vaca fala para Minha Flor que não queria estar na pele do Rafael e fala que não pode falar, pois o Rafael vai querer tirar satisfação com o pai dele e é perigoso o Paulo Roberto se mandar do país e convence Minha Flor de eles não contarem para mais ninguém. Mão de Vaca fala para Minha Flor que seu pai vai passar as informações para a polícia e eles vão pegar o reitor. Mão de Vaca fala que não vai parar as investigações e sente que está perto de desmascarar o Paulo Roberto. E já foi longe demais nessa história e não pode recuar e quer só ver se seu pai não vai ter orgulho dele. Minha Flor fica aflita com a decisão de Mão de Vaca. Ao ouvir sobre a briga entre Sofia e Antônio, Carlos acaba indo visitar Sofia e André e Tina acabam lhe contando tudo o que aconteceu entre Antônio e Sofia. Carlos fica chocado com a história e diz a André e Tina que isso é uma pena e que ele queria tanto que os dois se acertassem e que agora a situação ficou complicada. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal e participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Pedro chega na peixaria e vê Yasmin sentada e fala para Yasmin que achou que ela tivesse ido embora, mas pelo visto ela curtiu o ambiente e está bem à vontade na mesa dele. Yasmin fala para Pedro que ele se apega a cada insignificância. Pedro fala para Yasmin que do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco ela arruma uma casa aqui na comunidade. Yasmin fala que não lhe alegra ficar nessa favela, mas eles têm assuntos urgentes a tratar, e cita Edson e pergunta qual dos dois vai ligar para ele para retornar à produção da Veludo Azul. Pedro fala para Yasmin não se meter nisso e deixar que ele trata disso. Yasmin pergunta para Pedro como ele vai fazer isso sem levantar suspeitas. Pedro fala que vai falar com ele com o celular que deixou com ele e pergunta se ela está satisfeita agora. Yasmin fala que só vai ficar satisfeita quando a produção da Veludo Azul estiver a todo vapor e o dinheiro entrando.